Salmo 66, e eu vou usar somente o versículo de número 10. Salmo 66, versículo de número 10. Vamos então fazer a leitura, irmãos queridos. Salmos de número 66, versículo de número 10, está escrito assim: Pois tu, ó Deus, nos provaste, agrissolaste-nos como agrissola a prata. Eu vou mudar esta palavra agrissolar aqui pela palavra provaste, pela palavra afinar, ok? Vamos lá. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste, como se afina a prata. Como se afina a prata. Amém. Irmãos queridos, este salmo é um cântico, é um salmo, uma espécie de oferta à gratidão. E esta mensagem, ela explora o processo de refino de um crente, refinamento da vida dos crentes, usando esta metáfora bíblica do refinamento da prata. Esses dias nós falávamos, se eu não me engano, do profeta Isaías, que falou sobre a escória. Vocês estão cheios de escória, vocês são como prata, bronze, ferro, metal, chumbo, mas estão cheios de escória. Escória, a tradução para o nosso linguajar de hoje, é lixo. Escória é o que sobrou, restolho daquilo que não serve mais. Bem, irmãos, as provas dos cristãos, dos crentes, não são castigos de Deus, mas elas são e servem de processo de purificação, transformação, que nos transformam semelhantemente mais próximo de Cristo. Quando eu vejo alguém pregando contra a prova, irmãos, eu não só vejo uma mensagem herética ou um evangelho anátema, maldito, não. Mas eu vejo alguém sendo usado pelo próprio diabo. Porque, irmãos, provações é a agenda de Deus. Todos nós sabemos que provação é a agenda do Senhor. Deus usa as nossas provações em processos de purificação e transformação que nos tornam mais semelhante a Cristo. Essa mensagem aqui oferece esperança ao mostrar que Deus está ativamente trabalhando para remover impurezas e revelar sua glória em nós. O crente provado, o crente que passa por grandes tribulações. Irmãos, eu conheço algumas pessoas que de fato são cristãos, e quando você chega próximo desta pessoa e você fica sabendo do que ela está vivendo, do que ela está passando, não dá para acreditar, irmãos queridos. E você vê uma pessoa, você sauda, aquela pessoa está sempre falando da palavra, falando de Jesus, falando dos conselhos, da obra da cruz, do amor de Deus para o homem miserável. Mas você olha aquela pessoa, não é reconhecida, não é reconhecido, não é lembrada, não é lembrado, é o menor da casa de Jessé, é a menor da casa de Jessé, é aquele que não é lembrado nas comemorações, nos aniversários, não, ele é sempre ali deixado de lado, não valorizam muito, não valorizam-a. Mas quando você chega perto daquela pessoa e você saúda com graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor, aquela pessoa tem sempre um sorriso na face. Quando se reúne com os demais, tem sempre uma palavra de aconselhamento, tem sempre uma palavra de vida eterna no coração. Irmãos, por mais que erramos, pecamos, e esta pessoa, este irmão, também é a mesma coisa que nós, a Bíblia vai dizer na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11, que Elias era um homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos e desejos, mas que ele tinha uma oração fervorosa. Esta palavra, oração fervorosa, dá a entender que é alguém que ora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, todo momento, e gramando: Senhor, me ajuda, tem misericórdia. Não. Oração fervorosa não é isso. Primeiro que a palavra oração, orar é o mesmo que adorar. Orar é o mesmo que louvar.
Orar é o mesmo que santificar alguma divindade, prestar culto, orar. Orar é orar e juntar a oração como uma ação, uma atitude. É como alguém se posiciona. Você ora dentro das provas, ou seja, você adora mesmo provado. Nós oramos mesmo diante das alegrias, ou seja, celebramos, estamos orando. A nossa vida oferecida como um culto racional a Deus, apesar das provações, é uma vida de oração, fervente oração. Fervente, a palavra fervente aqui é aquecido, é quente, é fervente, é próximo, é relacionamento, é estar junto num propósito. Ou seja, Salmo 66 aqui é um salmo de louvor pela libertação, onde o próprio salmista reconhece que as provas foram partes de Deus, plano de Deus. As provas é parte do plano de Deus no crente. Talvez você veio aqui esta noite dizendo: Senhor, minha casa, eu nem bem acabo de sair de uma e entre outra. A pergunta é: o que o Senhor quer de mim? Sabe, irmãos queridos, eu era exatamente assim. Eu olhava para as provas e falava: Senhor, eu te sirvo, te louvo, toco um instrumento, ajudo as pessoas. Hoje pela manhã falamos isso, prego tua palavra, eu auxilio os jovens da igreja. Olha para a minha vida, eu tenho lutado tanto, feito tanto, passei uma vergonha gigantesca, uma humilhação. Hoje estou aqui olhando para a minha vida, nada prosperou, os meus amigos de infância, todos prosperaram, deram certo, e eles não faziam nem um terço do que eu faço diante do Senhor. Eu era um fariseu, eu era isso, um religioso. Eu achava que eu tinha que receber algo porque eu era bom o suficiente para Deus, e Deus estava usando a prova para me aproximar dele, não diferentemente de próprio Jó. Quando nós olhamos para Jó, irmãos, ele está sendo provado, mas a prova o aproxima ainda mais do Senhor. Mesmo ele questionando 16 vezes, mesmo ele perguntando 34 vezes ao Senhor, ele sabia em quem tem crido, ele sabia que as mãos do Senhor estavam sobre ele, e por isso ele não saía de perto do Senhor. Ele pedia a morte. Se Deus me desse o que eu espero, pediu morte. Mas ele sabia que Deus estava ali bem próximo para te ouvir, para ouvi-lo. Deixa eu dizer algo a você, ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez diante de uma provação gigantesca, onde seu casamento não vai bem, sua família não vai bem, seus sonhos não foram realizados, sua história não vai bem, aquela que você escreveu. Mas assim diz o Senhor esta noite, que você possa perguntar a Ele: o que o Senhor quer de mim? Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer de você um novo ser, quer fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Mas eu sou crente. A pergunta é: será? Se nós de fato fosse convertidos ao Senhor, saberíamos. E as provas visam para nos aproximar ainda mais do Senhor. Mas infelizmente, quando nós não percebemos isso, irmãos, esse processo de refino, irmãos, então nós não queremos aprovação. E, irmãos, o processo de refino, a prata nos tempos bíblicos aqui, o metal era aquecido até derreter, as impurezas subiam à superfície e eram removidas, e o refino sabia que o refinador ali sabia que o processo estava completo quando via o seu próprio reflexo no metal. Era uma espécie de um tacho, onde eles despejavam a prata, punha fogo embaixo. E naquele recipiente grande, toda vez que a prata é assim, ela é aquecida, e a sujeira que não é vista aos olhos nu, ela sobe, como se fosse um leite que você ferve. A prata faz isso, ela ferve e o leite fica nata por cima. Então ali alguém retira aquela escória, retira aquela sujeira aonde não vê aos olhos nu. E quando ele olha, o refinador olha para a prata e ele se enxerga, ele se vê num reflexo como espelho. Por exemplo, o espelho é o refino de uma prataria.
E quando ele olha, ele consegue se ver ali. Então ele sabe que é justamente o momento. Está entendendo a palavra? Louvado seja Deus. É o que Jesus vem fazendo em minha vida. É o que Jesus quer fazer em sua vida. As provas, as perturbações, as perseguições, as humilhações, as calúnias, as defamações, a inveja, os ciúmes, a hipocrisia, tudo isso, as nossas provas, os levantes, as portas que se fecham, as dores que enfrentamos, as decepções, as nossas frustrações, as angústias, a tristeza, é justamente nós sendo aquecidos na fornalha. Louvado seja o nome do Senhor. E que fogo é esse? É justamente o fogo que um dia pregaram a você. O fogo devorador de Deus pode te arrancar. Não, o fogo devorador de Deus é ao contrário que pregaram a você. Ele precisa estar aquecido para que esta sujeira, esta nata, essa escória venha a ser colhida. E quando ele colhe, a imagem que reflete em mim precisa ser de Jesus, a imagem que reflete em você precisa ser de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Então, irmãos queridos, esta verdade sensibiliza, embora as provas tenham até um propósito redentor, irmãos, nós precisamos ser sensíveis com pessoas que estão sofrendo, com pessoas dentro da nossa casa, com pessoas que congregamos. Às vezes não é chegar lá e tenha fé, tudo vai passar, vai dar certo. Não, quando você vê uma pessoa provada, você já sabe que Deus está lapidando aquela pessoa, não está testando fé. Esse negócio de testar limite não existe, porque que Deus é esse que é onisciente, sabe o nosso limite? Não testa limite, fé não existe limite, quantidade, não é isso, mas é quanto nós cremos, o quanto nós cremos. Exemplo claro de Pedro. Pedro chegou diante a tempestade e, não conhecendo o Senhor Jesus, é um fantasma. Não sou eu. Aí Pedro vai dizer assim: então, Senhor, se for o Senhor, me permita ir até o Senhor. Pedro usou de uma fé ousada. Ele estava cheio de fé. Mas o Senhor Jesus disse assim: ó homem de pouca fé. Jesus não estava falando de limite de fé, que a fé dele tinha um risquinho e ela estava para baixo daquele nível. Não, é porque a fé dele não foi suficiente para somente olhar para Cristo. Às vezes nós somos assim. E Deus permite as provas da nossa vida para que nós possamos adquirir fé ao ouvir tua palavra, conhecendo ainda mais aquele que nos salvou, aquele que nos limpou, aquele que nos cuidou dos nossos pecados, nos limpou. Louvado seja Deus. Eu não posso vir aqui e minimizar a sua dor. Eu não posso vir aqui e minimizar a minha dor. Não, eu sei que dói e respeito a sua dor. Eu respeito a sua dor, o que você está passando, mas tenha certeza, Deus tem um propósito a partir das nossas dores. Louvado seja o nome santo do Senhor. É um Deus que não desperdiça a dor de ninguém. É um Deus que não desperdiça o sofrimento de nenhum de nós. Louvado seja Deus. Nós olhamos, por exemplo, para José, um homem que sofreu a inveja dos seus próprios irmãos, incompreendido pelo próprio pai. Ele só foi contar um sonho, não foi alguém que chegou lá para se aparecer, nem para se exibir, mas a própria Bíblia diz que ele era um homem que respeitava o pai, era um garoto de 17 anos, mas pensa que alisaram para ele, estenderam um tapete vermelho para ele? Não, meus queridos irmãos, não é porque Deus tem um propósito na nossa vida que as pessoas vão facilitar, não. Às vezes nós mesmos causamos dentro da nossa casa, sem às vezes estarmos percebido que a prova nos aproxima do Senhor, começamos a causar situações constrangedoras, situações insatisfatórias. Então é necessário às vezes nós guardarmos no nosso coração alguma coisa. Olhamos, por exemplo, para Davi, irmãos que não facilitaram para ele. Mesmo ele indo, irmãos, não sendo um interesseiro, sendo ali alguém para se aparecer, quando chegou diante do Golias, ele foi levar queijo, pão, era pastor de ovelhas, ele estava ali como um bom israelita para defender o povo,
Mas logo de cara, quem aparece? Eliabe, seu irmão mais velho. Aonde você deixou as poucas ovelhas de seu pai? Desmerecendo o irmão. E Davi vai dizer, o que eu fiz agora? Ou seja, a vida de Eliabe era incomodar Davi. Não só ele, irmãos queridos, mas olhamos para Paulo. Paulo não teve um tapete vermelho, mesmo sendo um bom intérprete da palavra de Deus, doutor, letrado na palavra de Deus. Quando há uma conversão em Saulo, agora Paulo, nem os próprios discípulos o aceitaram. A igreja fez uma vaquinha, pegou a malinha dele, levou no porto e falou, vai embora. Oh, irmãos, todos nós passamos por isso. Paulo achou que estava pronto, não estava. Ele teve que passar 3 anos com Jesus e o Espírito Santo foi moldando e refinando Paulo. Louvado seja o nome santo do Senhor, através de grandes e várias provações. Mas é o mesmo Paulo que ao final de sua vida vai dizer, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo os seus propósitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E vai completar a fase, dizendo assim, as nossas provas são leves, momentâneas, passageiras, ou seja, pedagógicas, vai passar, é só um tempo, louvado seja Deus. Ninguém gosta de passar por dificuldade, nenhum de nós, e é natural evitarmos o sofrimento, as lutas, as provações. No entanto, aqui o Salmo 66 nos apresenta uma perspectiva completamente diferente sobre a dificuldade que enfrentamos. Diferentemente do que você está achando, o salmista não está reclamando das suas provas, não, ele está reconhecendo que Deus, em sua sabedoria, usa as nossas provas para nos transformar, para nos lapidar. No versículo 10 é bem claro, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina prata. Esta é uma das declarações mais profundas de toda a Escritura e sobre o propósito das provações na vida do cristão, na vida do crente. Quando somos provados, alcançamos coisas grandes, entendemos verdades importantes, que se nós não tivéssemos passado por provações, talvez não compreenderíamos. Se não passássemos por provas, não teríamos experiências. O salmista aqui viveu uma prova que o fez alcançar um entendimento maravilhoso sobre a natureza e o propósito real do Senhor, salvação. Bem, há algo que nos consola aqui. Deus prova o seu servo. Isso significa a própria fala, tu nos provaste. A própria fala de Davi cai por terra, do salmista, melhor dizendo, cai por terra aqui esta ideia de que Deus não prova. Prova sim. É Ele que permite. Se você veio aqui esta noite enfrentando sérios problemas, seja ela culpa sua, e agora você está pagando algumas consequências, quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus é especialista em nos ensinar, mesmo nós enfrentando consequências. Oh, aleluia, porque está aqui diante de vocês um homem, uma pessoa que já sofreu muitas consequências a partir dos meus erros, mas aprendi, queridos. Eu sei que ainda vou tropeçar e muitas vezes, mas o Senhor tem me ensinado a cada dia mais e mais. Louvado seja o nome santo do Senhor, e assim será com você. Assim, talvez você está aqui esta noite dizendo isso também. Eu sei da minha culpa. Eu sei que foi eu que fiz, eu sei que fui eu que causei, mas eu quero tua mão. O Senhor está dizendo pela tua palavra que as mãos do Senhor estão estendidas sobre você, e eu tomo posse desta mensagem. Louvado seja Deus. Teu futuro não é obscuro, Deus está trabalhando, louvado seja Deus. Tua família não está perdida, Deus está trabalhando, bendito seja Deus. Tua casa não está lançada ao léu, não, Deus está trabalhando, louvado seja Deus. Tua saúde não está lançada ao vento, não, Deus está trabalhando, bendito seja Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Tua vida não é acaso, Deus está trabalhando, louvado seja Deus. Glória ao nome santo do Senhor. As palavras que você tomou posse até hoje não estão perdidas. Deus está agindo, louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Nós às vezes não vemos,
mas o Senhor sabe e as conhece todas elas. Nós não sabemos como agir, pois tu, ó Deus, nos provaste. Ou seja, a primeira verdade aqui que precisamos compreender é que as provas de fato são dadas pelo soberano Deus, não vêm por acaso. Da morte, ou melhor dizendo, da sorte, do azar, do acaso, de talvez aconteceu. Não, o texto aqui é claro. Tu, ó Deus, nos provaste. Eu gostaria que você hoje olhasse para a sua prova e dissesse assim: foi Deus que permitiu. Foi Deus. De fato, algumas coisas eu errei, mas mesmo no erro, Deus não me livrou de eu errar e permitiu que eu caísse nisso, permitiu que eu entrasse em provações. Então entenda bem isso, tudo, exatamente tudo, até aquilo que a gente causa é prova de Deus, porque Ele não nos livrou do erro, mas nós tropeçamos, e tropeçando aconteceu o inevitável, a consequência, prova. Deus me permitiu isso. Deus nos permite as provas para aprender com os nossos erros. Deus nos permite a prova para ver a glória de Deus se manifestar a partir das nossas provas, dentro das nossas provas. Queridos, há um ano e meio mais ou menos atrás, eu estava em um lugar, irmãos queridos, e de repente se manifestou uma fala e eu naquele momento fiquei muito confrontado e eu fiquei até transtornado. E as pessoas que estavam do meu lado perceberam, porque a minha esposa, ela não tem, como eu posso dizer assim, essa compreensão, ela não tinha até então de que a gente estava por passar por algum momento. Eu vou tentar explicar de uma maneira para não expor nada. Ela não estava preparada para aquela surpresa naquele dia. Mas eu confesso que, como já pregando a palavra de Deus, isso aconteceu 1 ano e pouco atrás, eu tomei aquilo como um aviso de Deus, porque eu estava muito acomodado. Eu estava acomodado demais. Mas ali Deus mostrou para mim que todos nós, inclusive eu, não posso sustentar a minha palavra, porque eu sou um homem limitado. Hoje dá, amanhã não dá. Mas eu estava num conforto tão grande que talvez nem passava na minha mente que isso poderia acontecer. Eu estava vivendo, não um sonho, mas talvez eu estava muito amarrado naquilo ali, estava sonolento, não dormindo, mas estava naquilo que você está cochilando ali. Naquele ato, naquela fala, naquele momento, eu fui despertado pelo Senhor. E virou uma grande prova, mas dentro desta prova, eu vi Deus me esforçando, porque o que eu não fiz em 7 anos, eu fiz em 6 meses. A partir desta fala, desta provação que se levantou, o que eu não fiz em 7 anos, eu fiz em 6 meses, ganhando a mesma coisa que eu ganho, com o mesmo salário, no mesmo lugar, no mesmo dia. O que eu não fiz em 7 anos, eu fiz em 6 meses. Sabe o que eu vi ali? Deus cutucou André e disse: acorda, espera aí, as coisas precisam andar, não pode continuar do jeito que está não, e não é diferente para a sua vida. O problema não é o outro, o problema somos nós, que nos acomodamos demais, pregamos e não vivemos o que pregamos, cremos, temos fé, mas não vivenciamos a fé, não colocamos a fé em ação, e nós nos acovardamos, nos acomodamos, passamos os dias e horas talvez em cima de uma cama. Hoje é folga, hoje é não, amanhã eu faço, e vai virando uma bola de linha e não achamos mais a ponta do novelo, é uma embramação, a vida não desenvolve, e de repente nós somos pegos de surpresa, e Deus não quer isso para a minha vida, nem para a sua vida. Ele está nos despertando a partir das provações, porque as provas vêm de Deus com propósitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Elas vêm, irmãos, a primeira verdade que vejo, que Deus está ativamente envolvido nas nossas provações.
porque Ele quer que nós, irmãos, deliberamos sobre a nossa vida a partir da sua palavra. É isso que é ouvir a voz de Deus e entender o que Ele quer. É isso que é agir de acordo com a sua palavra. O salmista aqui reconheceu, foi o próprio Deus quem permitiu e até ordenou as provações. A mim não foi diferente. Hoje eu olho, irmãos, para aquilo que eu não fiz em 7 anos e eu me maravilho. Irmãos. E às vezes eu pergunto para o Senhor, aonde arrumei força, dinheiro, coragem? Deus me sustentou, me despertou, dizendo, é necessário abrir os olhos, louvado seja Deus. E esta acomodação no crente faz ele ser um crente sossegado. É um crente, tá bom, tá tudo certo, tá tudo em paz. Não está, irmãos. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Nós precisamos dedicar a nossa vida e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor se manifeste, e esta prova, ela tem um tempo determinado, ela passa. Pedro vai dizer, por breve tempo terei prova. As provas têm um tempo determinado e um objetivo específico, nos alertar, nos ensinar, nos admoestar, nos doutrinar, é pedagógico. Hoje, irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, às vezes cheia de provações, porque a prova ela tem um objetivo claro. Provação não é castigo. Provação é uma distinção crucial, ou seja, castigo é punição por pecado. Cristo já levou o castigo pelos nossos pecados na cruz. Como crentes, não estamos sob condenação. Prova não é castigo, entenda isso. Castigo Jesus levou na cruz por todos nós. Prova não é punição, entenda bem isso. As provas são processos de purificação e crescimento para que a nossa fé seja fortalecida, no caráter ser desenvolvido, nosso caráter, na dependência de Deus, que ela possa ser mais aprofundada, na semelhança com Cristo, a nossa semelhança ser mais aumentada diante do Senhor, fazermos de acordo com a Tua palavra, e isso vai desembocar na nossa casa, na saúde, no nosso bem-estar, na nossa família. Quantos que aqui estão, irmãos queridos? Esse dia eu contei aqui para os irmãos, que em algumas áreas da minha vida eu já não peço mais, ore mais por isso, por favor. Não, porque o Evangelho me ensinou, me doutrinou, e essas questões foram resolvidas em minha vida. Não sinto mais isso no meu coração. Outrora era uma mágoa no coração, um ressentimento, uma tristeza profunda na alma. Hoje não, irmãos. Eu observo algumas coisas e às vezes passo até desapercebido. Olha, é isso, é aquilo. Irmãos, naquele momento te causa uma estranheza, mas depois a gente acaba esquecendo. Por quê? Porque o Evangelho trabalhou, a provação nos ensinou. E não é diferente de você, aleluia. Quando você está passando por dificuldade, lembre-se, talvez seja o seu caso. Provações não é acidente, Deus está no controle. Aleluia, provação não é sem propósito, Deus tem objetivo, não é para sempre, Deus estabeleceu o tempo, não é castigo, Deus já puniu o seu pecado em Cristo Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Abra o teu coração esta noite, entenda bem, se você está vivendo uma provação, tenha certeza no teu coração, isso sim, agora sim, declare, o Senhor permitiu isso em minha vida, para que eu possa aprender dele. É manso, humilde, simples de coração. O propósito da transformação, irmãos, entenda, está afinando a nós, mais parecido com o Senhor Jesus. Esta é a palavra, que possamos guardar dentro da nossa alma e viver sua palavra, adorando o Senhor, dizendo, eis-me aqui, Pai, eu sei que eu erro diante do Senhor, eu peco diante do Senhor, mas o Senhor tem me aperfeiçoado a cada dia mais e mais, louvado seja Deus. Então, todo este processo é para que esse orgulho saia de nós, a autossuficiência, o amor ao mundo, o pecado oculto, os ídolos do coração, confiança em nós mesmos, saia de nós isso, para que possamos viver inteiramente sua palavra. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus pelo culto e a palavra com oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.